Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos aqui um trecho bem conhecido de Gênesis, o capítulo 16. A fonte narra aquela história complexa de Agar, Sarai e Abrão, que, culmina no nascimento de Ismael. Nossa ideia aqui é explorar os eventos principais, claro, mas também as dinâmicas entre eles, sabe? E o significado que o texto dá para esses momentos. Vamos lá. Tudo começa com a infertilidade de Sarai, a esposa de Abrão. E ela tem uma ideia, que na época era até comum. Propõe que Abrão tenha um filho com a serva egípcia dela, Agar. E Abrão concorda. Pois é, e o interessante, é como o texto mostra que a situação complica rápido. Logo que Agar concebe, a relação dela com Sarai azeda. O texto fala que Agar começou a desprezar a senhora dela. Exato. E aí Sarai vai confrontar Abrão, né? E a resposta dele chama atenção. Ele basicamente diz, olha, a serva é sua, faça o que quiser. Parece uma lavagem de mãos, né? Totalmente. Ele meio que se isenta ali, dá carta branca para Sarai resolver. E o resultado, o texto diz que Sarai maltrata Agar. Maltrata tanto que ela foge. Foge para o deserto. É um momento bem dramático essa fuga. E é lá no deserto, num lugar de extrema vulnerabilidade, que acontece algo diferente. Um anjo do Senhor encontra Agar, perto de uma fonte. O que se destaca nesse encontro para você? Olha, primeiro, é um encontro muito direto, pessoal. O anjo pergunta de onde ela vem, para onde ela vai, e depois vem a instrução, voltar e se submeter a Sarai. O que parece duro, né? Considerando tudo. Bem contraintuitivo, eu diria. Sim, mas junto com essa ordem vem uma promessa. E que promessa? É aí que a história ganha outra escala, né? O anjo fala de uma descendência enorme, tão numerosa que não daria para contar. E ele já dá um nome para o filho, Ismael. Exatamente. E o nome tem tudo a ver com a experiência dela. Ismael, que significa Deus ouve. O próprio texto explica, porque o Senhor ouviu a tua aflição. É uma validação do sofrimento dela no nome do filho. Muito forte isso. Muito. Mas aí vem a descrição do futuro de Ismael, e ela é um pouco áspera, né? Homem feroz. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Como a gente entende isso? É uma caracterização forte, sem dúvida. Dentro da narrativa, estabelece um destino de conflito para a linhagem de Ismael. É como se o texto já antecipasse tensões futuras, sabe? Marca ele com essa natureza meio indomável, meio à parte. Não é uma análise psicológica, claro, mas uma descrição com peso narrativo. Entendi. E Agar? Como ela reage a essa conversa toda com o anjo? Essa instrução, a promessa, a descrição do filho? A reação de Agar é um dos pontos altos, teologicamente falando. Ela não só ouve, ela responde. E ela dá um nome a Deus baseado na experiência dela. Ela chama Deus de El Roi. Tu és Deus que me vê. Que incrível! Uma serva estrangeira, oprimida, ela nomeia Deus a partir do que ela viveu ali. Exatamente. É um reconhecimento poderoso, vindo de alguém que era socialmente invisível. E o lugar onde isso aconteceu também ganhou um nome por causa disso. Bir Lai Roi. O poço daquele que vive e me vê. Isso dá uma agência para Agar que é notável no texto, não acha? Sem dúvida. É raro alguém nomear Deus assim de forma tão pessoal na Bíblia. Mostra um Deus que percebe o sofrimento individual, mesmo de figuras marginalizadas como ela. A experiência no deserto transforma Agar. De vítima em fuga, ela passa a ser uma testemunha do divino. E aí a narrativa se conclui, né? Agar retorna, tem o Ismael, e o texto até registra a idade de Abrão, 86 anos. Então, olhando para tudo isso, o que fica? Quais são os pontos-chave dessa história? Bom, para além de explicar a origem de Ismael e seus descendentes, a gente vê a complexidade das relações humanas. Ciúme, poder, sofrimento, mas crucialmente tem a intervenção divina que não só salva, mas promete e reconhece. E a perspectiva de Agar é central. A estrangeira, a oprimida, que encontra Deus e o nomeia. Isso diz muito. Certo. Então, repassando. Atenção, Sarai e Agar, a fuga, o encontro com o anjo, a promessa para Ismael e o nome dele, Deus ouve. Isso. E, claro, o nome que Agar dá a Deus, El Roi, Deus que me vê.
Esse reconhecimento dela é fundamental. Marca esse encontro no deserto como algo transformador. E para a gente finalizar, fica uma questão, talvez. O texto descreve Ismael com a mão contra todos e a mão de todos contra ele. Como será que essa caracterização antiga de conflito pode ser lida ou interpretada hoje, pensando em como essas narrativas de origem às vezes ecoam em contextos históricos e relacionais bem posteriores? Fica aí a reflexão.